Apresentamos Boa Nova, um podcast do GRESG com Guaraci Silveira, baseado no livro de Chico Xavier pelo espírito de Humberto de Campos. Nosso estudo do Boa Nova de hoje vai nos trazer informações preciosas. Quantas vezes nós temos receios de não saber conciliar as nossas atividades profissionais, familiares, sociais, com a prática dos estudos e do trabalho do Evangelho de Jesus. Então Jesus foi procurado por uma senhora que estava vivendo isso. Ela queria seguir Jesus, mas o esposo praticamente não permitia. Então, a história é de Joana de Cusa, no capítulo 15 do livro Boa Nova. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Então Joana possuía verdadeira fé, contudo não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho, desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Essa conversa, essa informação de Jesus para Joana é para todos nós na nossa atualidade. Muito interessante quando ele fala assim:
Agradece ao Pai haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Então, é isso que sempre pensamos, né? Nós estamos agradecendo a Deus a oportunidade que Ele está nos dando de participarmos do trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. E também ele vai falar que está tendo, né, agora uma redenção espiritual, um verdadeiro combate entre os erros milenários do mundo e a proposta do Evangelho. Ou seja, se você está convidado ou convidada a participar desse banquete de luz, não perca seu tempo. Se as pessoas não te entendem agora, elas vão te entender um dia. E mesmo que não entendam, você estará fazendo com que toda a sua vida esteja plena de paz e de luz. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas, patenteando todo o seu estado d'alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? E o Cristo sorriu serenamente e retrucou: Joana, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância das suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus, apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento. Ainda lhe ouviu as últimas palavras: Vá, filha, sê fiel. Meu amigo, minha amiga, essa conversa de Jesus com Joana é absurdamente esclarecedora, né? Só não entende realmente quem não quer. Então temos que amar a todos que estão ao nosso lado, principalmente cônjuges, né? Pais, filhos, porque foram eles que Deus colocou ao nosso lado. E ele fala que muitas vezes, né, aquele tirano, aquela pessoa que cometeu muitos erros,
ele se redime apenas por uma lágrima. É muito importante. Nós não conhecemos nada ainda, meus amigos. Nós vivemos sob o guande das torturas, das maledicências, das maldades, das improbidades. Queremos estabelecer regras para todos, quando nós não sabemos nada dessas próprias regras. Vá, filha, ser fiel. Desde esse dia memorável para a sua experiência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Como se o ensinamento do Mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma. Considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele Pai, que do céu lhe conhecia generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho, que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem esquecer as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso a cada dia. Os anos passaram. O esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé, na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe envenenaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos. Fiel aos seus ideais divinos, edificados na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiava. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes de modesta carpintaria, e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem se havia feito escrava devotada. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo na qualidade de serva humilde. Meu amigo, minha amiga, essa história da Joana de Cusa é muito forte, né? Ela era uma mulher da sociedade, uma mulher casada com um homem que tinha todo o império, né, nas mãos. Participava dos festins do palácio de Herodes, e de repente tudo desabou. E ela ficou sozinha porque ele desencarnou, e ela foi fazer trabalhos domésticos, cuidar de outros filhos, tendo que cuidar do seu próprio filho. Sabe, às vezes o mundo desaba sobre nós e a gente perde a cabeça, né? Acha que Deus não está nos ajudando, afinal, eu estou buscando Deus e Ele me manda isso. Mas se você deseja, de fato, entender-se com o reino de Deus que está dentro de você, é preciso saber consolar-se nas dificuldades e dissabores, entendendo sempre que Deus está do seu lado. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas,
vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama o executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústias que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte secaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe auscultou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, meus amigos, minhas amigas, claro que hoje nós não temos esses martírios, as labaredas do fogo vindos de uma fogueira, incendiando nossos corpos. Mas temos muitas vezes as labaredas do ódio, da maledicência, dessas palavras desses seres que são ínfimos perante ainda o reino de Deus, mas que se julgam poderosos, que se julgam ditadores de leis e costumes. Então seja fiel. Abrace o teu dever com Jesus, porque é Ele que vai governar o mundo daqui a um tempo. Então sejamos já do reino dele, para que nós possamos cumprir com o nosso destino, que é evoluir permanentemente para Deus. Muita paz para você.